Bom dia, gente. Hoje é domingo, né? Então, quarta-feira a gente estava falando sobre as bem-aventuranças do Senhor. E hoje a gente vai continuar, tá? Mateus 5, a gente parou no 7, tá bom? Então, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, a gente tem que ser misericordioso. O que é misericórdia? É ter compaixão do nosso próximo, é amar o nosso próximo, né? Ler a palavra, ter a bondade de distribuir a palavra, ensinar a palavra. Esse ato de você falar do que tu tem conhecido, do que tu tem aprendido, é um ato de multiplicar, é um ato de transbordar, é um ato de fazer as pessoas provarem da água que tu bebe, da água que eu comentei lá em cima, né? Da água que mata a fome ou a sede, e também do pão que mata a fome, tá? A fome da alma, do espírito, né? Todo mundo tem a necessidade de estar com Deus, de estar próximo a Deus. A gente sente isso, muitas pessoas não entendem, não conseguem entender o que é, acabam se envolvendo com drogas, vícios, né? Muitas ficam até com depressão. Então, assim, a gente tem que canalizar, né, para nossa mente, para a mente dominar o corpo, sendo direcionada pelo Espírito Santo, para que a gente seja misericordiosa até com nós mesmos, porque a gente também erra muito se condenando, não se perdoando por alguma coisa que a gente fez, né? Então, assim, nós somos sujeitos a erro, nós somos pecadores por natureza, né? Então, o Adão, o cara foi o primeiro e com o Adão a gente veio condenado. A Bíblia diz que todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Então, a gente está separado da glória de Deus a partir lá do Adão, lá do começo, tá bom? Então, ele já começou a bagaça toda, né? Bem popular. Então, assim, cabe a nós agora conhecer Jesus, reconhecer Jesus como Filho de Deus, como o Deus que se fez homem, né? Através de um homem veio o pecado, e através de um também veio o perdão, tá bom? Então veio através do Adão o pecado e a dor, e veio através de Jesus a misericórdia e o perdão, né? E a religação com Deus. Adão pecou, Deus colocou ele fora do Éden, né? Fora do jardim do Éden, e se distanciou dele. Então Deus já não se comunicava mais com o homem. O homem teve que ter um outro homem que Deus achasse segundo o coração, segundo o desejo. Deus quisesse aquele homem para poder falar só com aquela pessoa, para passar para o restante dos homens. Aí fez isso através do pecado de Adão. Aí veio Jesus, cumpriu a lei, e através de Jesus perdoou todo o pecado do mundo, de todo mundo. Mas para você ter o perdão, você tem que entender e aceitá-lo, né? E viver os ensinamentos dele. Porque ele diz: aquele que me aceita meu Pai. E aquele que me escuta e faz o que eu ensino e guarda no seu coração, esse é aceitado pelo meu Pai também é aceitado por mim. E eu jamais jogarei fora, tá bom? Então, assim, o bacana da misericórdia é que Deus foi misericordioso com a gente. Se ele não tivesse sido, ele tinha nem mandado Jesus. Tinha deixado nós ficar aqui mesmo, vivendo como animais desgarrados, né? Como sem pastor, sem nada. Vivendo feito loucos, né? Só por viver, se matando, se amaldiçoando. E aquela baixaria, tá? Então, vamos lá. Segundo 8, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Limpo de coração, não era o que? Tá sujo meu coração de poeira? Não. Tá sujo de quê? De rancor, de ódio, de inveja, de ciúme. Então, todo sentimento que contamina o nosso coração, que faz você ficar sentindo, por que ele fez isso? Ai, eu não consigo perdoar, eu não consigo nem ver aquela pessoa. Ai, eu quero tanto aquilo ali, por que ela tem e eu não tenho? Isso não é justo, né? Então, assim, essas coisas. Outra coisa que é muito importante, ó, uma vez eu tava lendo uns livros, né, muito legais. Não sei que não é legal não, que era legal sim, que eu gostava, né? E um dia, Deus veio, conversou, me deu um toque, cara. Aquele toque ali foi assim, ó, pum, foi um tapa na minha cara. Um tapa na minha cara. Eu tava lá na minha lendo, né? Eu não vou contar tudo porque envolve outras pessoas e como eu tô ao público, né? Eu não posso revelar porque essa pessoa ainda não se entendeu, ainda não entendeu o significado, o propósito dela aqui na Terra, então ela ainda não vai aceitar se eu expô-la
agora aqui no YouTube, né? Então, assim, e eu tava lendo nesses livros e gostava muito desses livros e cada vez lia mais. E não percebi que ele estava tomando a minha energia e eu estava canalizando a energia no lugar errado. E o mal, né, eu desprotegi uma área muito importante da minha vida, que era a minha família, só lendo esses livros. E Deus disse assim, olha, enquanto tu lê, tá acontecendo isso e isso. Que agora, gente, eu não posso falar, mas mais pra frente, quando essas pessoas que se envolvem tiverem entendido a sua identidade aqui na Terra, eu posso falar, tá? Aí eu, poxa vida, é mesmo? Aí eu fui prestar atenção. Parei, fechei o livro e fui prestar atenção. Aí foi tudo como água, assim, ó, lavou meus olhos. E eu comecei a entender o que estava acontecendo dentro da minha casa. E eu não enxergava, pra mim tava tudo bacana, legal, maior coisa, melhor do mundo. E não tava. Tava acontecendo uma coisa muito séria. Tava destruindo a minha família, só porque eu estava dando atenção a uma literatura. Que ela tava consumindo minha energia, tirando minha atenção, entendeu? Atenção espiritual. É muito importante, gente, a gente manter o coração limpo. Então, aquilo tava sujando meu coração. E assim, vem tão sutil, é tão sutil o pecado, o desejo, a nossa carne é tão frágil e fraca, que ela nem percebe, ela vai, se deixa consumir, se deixa enganar, e tu vai indo sem nem perceber que tá entrando num buraco sem fundo. E eu tava indo e não percebia, até aquele dia. Deus pegou e disse assim, olha, enquanto tu lê, tá acontecendo isso na tua casa. Ah, aquilo ali, ó, abriu-se um buraco, eu caí dentro, disse, perdão, meu Jesus, me perdoa. Eu realmente não tinha visto isso. Eu não estava entendendo isso, então me perdoa. Aí ele disse assim, olha, não porás coisa imunda diante dos teus olhos. E desde então, gente, eu peguei todos aqueles livros, eram mais de R$ 700, pra mim era muito na época. E queimei tudo. Eu nem dei, porque ele disse que eu não podia dar, porque eu ia dar o que era ruim também pra outra pessoa. Então eu queimei tudo na minha calçada. Ah, na rua. É em frente ao Detran que eu morava, eu esqueci o nome da rua. Queimei tudo lá na calçada. Enfim, vamos cuidar muito do que a gente bota no nosso coração. Às vezes ele vem sutil, mas é uma desgraça. E pra você ver isso, você tem que estar ligado com Deus, viu? Você tem que ser amiga dele, tem que ter uma amizade com ele, um conhecimento, um relacionamento mais profundo com ele. Por isso que é importante a gente ler a palavra de Deus, orar, para que ele se sinta nosso amigo também, para ele veja que a gente está buscando, que a gente o ama, que a gente o quer. Que ele não nos abandona, ele vem e fala com a gente. E olha que eu estava consumida naquela coisa, naquele livro, naquela leitura. E mesmo assim, ele disse, eu vou te dar o toque, tu acorda, que tu tá esculhambando tudo. Porque com Deus é assim, gente, quando ele te chama, ele chama um. Basta um na casa, basta um na família. Então, esse um aí, se tu for o primeiro, te prepara, porque a tua responsabilidade é grande com os teus. Porque primeiro é o de dentro de casa, depois é o da rua. Aí depois assim, Mandara, por que tu tá fazendo vídeo no YouTube, no Instagram, se primeiro é o de dentro de casa? Acredite se quiser, se eu for falar assim, vocês vão entender também quando vocês estiverem trabalhando isso dentro da família de vocês. Diretamente eles não te escutam, entra aqui, sai aqui, mas eles vivem nas mídias, eles vivem no YouTube, eles vivem no Instagram. Então é a maneira mais fácil de eu falar com eles aqui do que eu falar pessoalmente. É assim. Profeta dentro de casa não obra milagre. Aconteceu com Jesus, na cidade de Nazaré, quando ele foi. Imagina com a gente, né? Então vamos continuar. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então não vamos ter um coração de guerra, de paz, de contenda, né? Criar confusão. Você escuta uma coisinha aqui, aí passa pra frente, faz uma coisona, arranja uma briga doida, confusão do cão. Então não vamos fazer isso não. Vamos pensar assim, aconteceu isso, assim, meu Deus, não sei porque que chegou ao meu ouvido, a minha língua tá coçando pra me espalhar por aí pelo mundo. Mas o Senhor vai segurar junto comigo, nós vamos segurar, isso vai ficar só aqui, daqui vai parar e vai apagar o fogo, tá bom? Outra,
Bem-aventurados perseguidos, e por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Quem é a justiça? A justiça é Deus, é Jesus Cristo, tá? Por isso que ele está falando, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. O reino de Deus é Deus no nosso coração, é o Espírito Santo. Vamos ser perseguidos? Vamos. Tem gente que não gosta de Jesus, tem gente que não acredita nem que ele veio, tem gente que detesta Deus. Tem gente que pensa que todo aquele que lê a Bíblia é homofóbico, é perseguidor, é malvado. Não é não, gente. Nós somos sujeitos a erros. Tem gente que lê e age dessa maneira, tem gente que lê e age com prudência, né? Então a gente não pode generalizar. Vamos amar a todos. Porque Deus habita em nós, nós somos o reino dele. Aquele que tem o Espírito Santo tem o reino de Deus. Jesus Cristo é a justiça, tá? Bem-aventurados sois quando por minha causa, que é a justiça, vos injuriarem, né? Falarem mal, os julgarem mal e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, assim, quando tu tá no reino de Deus, quando tu trabalha para Deus, vão falar mal de ti, vão te julgar mal, não vão entender, não vão gostar do que tu tá falando, porque o que tu tá falando pode ser o que tá fazendo na vida deles e eles ainda não enxergam como mal, tá? Então eles vão ver que você é a pessoa má e não o que ele está fazendo. Porque nós não somos, assim, nós não fazemos o mal de bom grado, de vontade. Quando a gente acorda, quando dá aquele estado do Espírito Santo, que a gente, nossa, eu estava fazendo isso, estava desagradando tanto a mim como a Deus e contaminando os que estavam próximos de mim, tá bom? Regozijai-vos, alegrai-vos, né? Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, Deus, então se alegre, não fique triste por falar de mim, por viver meu ensinamento, a minha justiça, tá bom? Porque antes de você vieram outros e sofreram até mais do que a gente poderia sofrer hoje. Então tenham um bom domingo, um abençoado dia com a família de vocês. Deus abençoe, tá? Uma ótima semana e até quarta-feira. Para vocês, um beijo.